Vamos lá então, seja bem-vindo novamente, parte 4 da nossa primeira semana. E agora nós vamos falar especificamente sobre os modelos de processos existentes. Nós viemos falando, construindo todo o conhecimento até chegar aqui. Falamos na parte passada sobre o modelo de processo, processo de software. E aqui agora nós vamos falar sobre os existentes. Nós vivemos uma evolução sobre os modelos de processos e hoje nós praticamos um, que nós veremos ele ao final dessa parte, mas que todos de uma maneira geral, de uma forma geral, todos eles contemplam essas fases aqui, que nós vimos anteriormente: planejamento, análise e especificação de requisitos, projeto, implementação, testes e entrega e implantação. Todos eles de uma certa maneira, atendem essas fases. Os tipos de modelos existentes são os modelos sequenciais, a iniciar pelos sequenciais, que são modelos que eles organizam as atividades do processo em uma sequência linear, requerendo que para que o produto final seja completado, que a construção dele seja completa, que todas as fases sejam executadas linearmente, sem retorno, sem retrocesso. Isso exige muito, nós veremos um pouco mais adiante. Todas as fases tenham de ser executadas, não admitindo entregas intermediárias. E aí um exemplo disso é o exemplo do modelo em cascata. O modelo em cascata ele é um dos primeiros que surgem, que ele é, no entanto, chamado de modelo clássico. Ele visava justamente isso, a execução de fases linearmente, uma após a outra, não se começava uma fase sem terminar a outra, E o modelo cascata ele tinha uma série de problemas, na verdade, mas isso não o diminui, não o insignifica, não, até porque ele é precursor de todos os outros modelos existentes. E como eu disse, em se tratando de um processo caótico, é melhor que se adote um cascata. Antes o cascata do que o caótico. Isso é bem evidente. O modelo cascata, como diz aqui, todas as fases tenham de ser executadas, não sendo admitido a entrega intermediária. Por quê? Porque não havia intermediário. O cascata ele levantava todos os requisitos, projetava tudo, desenvolvia tudo, testava tudo para entregar tudo. Então ele não aceitava, ele não produzia versões intermediárias. O modelo em V ele vem como uma melhoria do modelo em cascata, admitindo resultados de testes para determinadas etapas. Mas, de uma maneira resumida, todos eles, o cascata e o em V, eles trabalhavam de sequência linear e exigiam o cumprimento de todas as etapas para assim então entregar o software. Já os modelos incrementais, que são os modelos onde o software que se pretende construir, ele é dividido em subsistemas ou módulos. E esses incrementos, ou seja, primeiro eu elaboro uma versão, depois eu elaboro outra versão, depois a versão final do software, são acrescidos a cada ciclo de trabalho e entrega ao usuário. Aí, como exemplo, o modelo incremental e o modelo RAD. Bom, antes da gente chegar no último tipo de modelo, que são os modelos evolutivos, deixa eu fazer um comentário. Tanto os modelos sequenciais quanto os modelos incrementais, eles são intolerantes à mudança dos requisitos. É claro que o incremental ele é menos intolerante, mas ainda é intolerante à volatilidade dos requisitos. E isso é um problema em se tratando de processo de software, que em determinados contextos se iniciava o software, se iniciava ali a produção dele, seguia-se um processo, seguia-se uma série de etapas e atividades, mas que o tempo para você levar isso para o cliente, para entregar para o cliente, algum ou outro requisito já tinha mudado. E aí é esse o problema. Quando o modelo não suporta esse tipo de alteração, você enfrenta uma resistência muito séria. Os modelos
sequenciais e incrementais, eles têm essa característica. Surgem então os modelos evolutivos, repito, como evolução daqueles modelos sequenciais, incrementais, e aí pensa-se no modelo evolutivo, que a principal marca dele é a admissão de que os requisitos podem sofrer mudanças e, quando sofrer, devem ser tratadas imediatamente. Só que esse modelo evolutivo, ele exige uma habilidade bastante interessante para se tocar o processo. Ele se adequa bem em situações onde, como eu disse, a volatilidade dos requisitos, ela é e a incerteza dos requisitos é patente, é clara. Os modelos evolutivos concentram suas preocupações na clarificação dos requisitos, onde a consistência dos requisitos busca-se, é, onde com a consistência de requisitos busca-se a entrega de software pronto e que agregue valor ao usuário. São exemplos de modelos evolutivos: modelo espiral, que foi também visto como uma evolução natural do cascata, do incremental, chega-se ao espiral. E por último, o modelo iterativo, que é o modelo que nós vamos mais trabalhar, mais falar nas nossas disciplinas. Justamente porque o modelo iterativo ele é o que é amplamente utilizado pelas metodologias ágeis de desenvolvimento. Ou seja, modelo iterativo é o modelo de hoje. É o modelo com o qual as principais software houses do país, do mercado, desenvolvem software. E aí, a exemplo disso, nós temos o Scrum, que é um framework para gestão de atividades em que basicamente aplica o modelo iterativo. É claro que é recheado de atividades pertinentes ao Scrum, mas, em suma, ele pratica o modelo iterativo. O modelo iterativo ele preconiza a imediata programação e teste de um software parcial em ciclos repetidos, ou seja, ele considera que o desenvolvimento inicia sem que os requisitos estejam totalmente definidos, aceitando dessa forma a mudança nos requisitos que são atendidas a cada iteração. E aqui eu acrescento uma coisa. O modelo iterativo, o grande foco dele é entregar algo que agregue valor para o usuário de imediato. É atacar aqueles conceitos-chave mais relevantes para o domínio do problema e deixando aqueles menos importantes um pouco mais distante do ataque do desenvolvimento. O modelo iterativo ele entrega algo para o cliente e, enquanto ele está trabalhando com outro ponto, pode ser que naquele outro ponto já tenha novos requisitos daquilo que já foi entregue, né? E aí ele não vai esperar um novo ciclo, ele já vai atacar nessa nova iteração. De modo que os requisitos eles são, então, imediatamente identificados, tratados, desenvolvidos, melhorados, entregues novamente, melhorados, entregues novamente, até alcançar um ponto de estabilidade de tais requisitos. Olha aí a imagem. Nós temos o processo formal, onde deve ser feito todas as etapas, e o processo ágil, que implementa o modelo iterativo, onde eu tenho, por exemplo, vou aplicar o modelo iterativo para desenvolver um sistema, um software, um app para uma empresa. Qual a minha pergunta fundamental para essa empresa? Do que mais você precisa? E aí a empresa vai responder, olha, eu preciso mais dessa funcionalidade aqui, funcionalidade X. Então eu vou executar a iteração para essa funcionalidade X. Perfeito. Entreguei a funcionalidade X pronta, né? E aí é um conceito de pronto que deve estar bem vívido na nossa mente, que o pronto é pronto. Pronto é pronto para ser utilizado. E aí eu entrego isso e vou atacar uma outra funcionalidade que o cliente precise. Mas que durante a iteração 2 eu posso ter uma resposta do meu cliente quanto à funcionalidade X que foi entregue na iteração 1. E aí eu já posso, então, promover algumas atividades de alteração do requisito que estava aqui anteriormente. Ou seja, não espera a produção do software como um todo para daí eu fazer o choque de requisitos. Não, eu já vou sentindo as alterações. Eu já vou fazendo conforme o cliente vai me respondendo. E aí o modelo iterativo ele ganha muita força, porque
ele já começa a entregar de imediato muitas coisas para o cliente, para o usuário, sem deixar de lado toda essa sensibilidade com relação aos requisitos do projeto. Bom, perfeito. Nós chegamos ao final da nossa parte 4, nós chegamos ao final da nossa semana 1, chegamos ao final desse material com esse slide sobre a importância da análise. Diante de tudo que nós falamos, desde suscitar os conceitos fundamentais da orientação a objetos, passarmos ali pelos modelos de processos, os modelos de processos existentes, fica muito claro para nós que a análise ela tem uma responsabilidade muito grande, porque é ela quem faz a investigação do problema, é ela quem identifica os requisitos, e aí nós vamos estudar mais à frente as técnicas de elicitação de requisitos, é onde ela faz o refino desses requisitos, ou seja, identifiquei, agora eu preciso refinar, eu preciso aprimorar, existem técnicas para isso, vou usar um protótipo de tela, não, vou fazer uma versão do software já ainda sem acesso a dados para que o usuário possa ver, uma mockup, uma espécie de mockup, enfim. E ainda vou documentar para que isso fique registrado, para que outras pessoas tenham acesso. A análise ela se preocupa na identificação dos conceitos e mais ainda, nessa relevância dos conceitos dentro do problema em questão. O analista ele faz isso. Ele não se preocupa em como fazer, mas ele se preocupa em o que fazer. Vou desenvolver um sistema para universidades, então eu terei um cadastro de alunos, eu terei um cadastro de disciplinas, eu terei um cadastro de professores, mas como isso vai ser feito é preocupação de outra área do nosso curso. Como último ponto, então, está: para fazer a coisa certa, requer análise. Para fazer a coisa certa. Agora, para fazer certo, essa coisa que nós já encontramos, requer projeto. Tudo bem até aqui? Eu espero que você tenha compreendido. Fica algumas recomendações. Pesquise mais, estude o material. Tem as notas de aula que tem cerca de 10, 11 páginas. Eu procurei colocar em um texto claro para vocês. Eu espero que vocês leiam o material, assistam as videoaulas, pesquisem, isso é importantíssimo. Professor, eu estou lendo e estou ouvindo o senhor falar uma série de termos que eu não conheço e como que eu vou fazer? O meu conselho é pesquise. Eu falei de Scrum, se você não sabe o que é, pesquise. Eu posso ter tocado em outros assuntos aqui que se você não souber, não conhecer a palavra, pesquise, né? Eu falei de metodologias ágeis, né? Se você não conhece, pesquise, com certeza isso vai contribuir para a sua formação, contribuir para o seu crescimento nessa disciplina, de modo que ao final dela, você já esteja bem mais consciente sobre o seu papel enquanto profissional de TI, no que diz respeito a essa fase de análise de sistemas orientados a objetos. Tá bom? Até a semana seguinte. Vou deixar no questionário para vocês. Prestem atenção, façam o questionário, entregue ele certinho e assim nós vamos indo. Sexta-feira aguardo vocês para o nosso chat. Grande abraço.